Meu Deus, acabo de ouvir uma enorme mentira de um pregador, e não é a primeira vez. Esse pregador fez fortuna contando mentiras e usando a Bíblia para fazer isso. Ele viaja o Brasil inteiro com esse tipo de atitude. Pega um texto conhecido e de repente ele tira algo que nunca ninguém falou. Por exemplo, você sabe qual é o nome da mãe do filho pródigo? Aí você pensa, nossa, quanto tempo faz que eu venho na minha igreja e eu nunca ouvi o meu pastor falar sobre a mãe do filho pródigo. Sabe por que seu pastor nunca falou sobre a mãe do filho pródigo? No mínimo porque o seu pastor deve ser um homem sério, temente a Deus. Sabe por que também? Não há em nenhum lugar na Bíblia um texto que fale sobre a mãe do filho pródigo, muito menos o nome dela. A intenção de Jesus com essa parábola foi falar sobre o amor de um pai que simboliza Deus. A parábola do filho pródigo fala sobre o amor do pai, a condição do pecador que saiu da casa do pai, e fala um pouco sobre a religiosidade judaica da época. Mas esse tipo de pregador consegue impressionar muita gente falando coisas desse tipo. E para amparar suas heresias, ele diz que é mestre em teologia, mostra o anel, diz que tem doutorado em Antigo e Novo Testamento, que já esteve em Jerusalém por mais de 10 vezes. Por conta desse currículo, muitas pessoas acabam dando crédito a esse tipo de pregador, que vai prosperando, porque afinal as pessoas adoram uma novidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que autentica um genuíno pregador da palavra de Deus é a suficiência da própria palavra. É claro que eu posso usar livros, comentários, dicionários, mas isso como uma ferramenta para me ajudar a explicar a Bíblia, a interpretar um texto, não a acrescentar um texto. Isso não é um comportamento de um homem que tem temor a Deus e tem respeito com a palavra de Deus. Aliás, a própria palavra de Deus diz que a gente não deveria acrescentar nada na palavra. Aquilo que estava ali era o suficiente. E é o suficiente. Agora, para a gente evitar esse tipo de espertalhão no meio do povo de Deus, a gente precisa ler a Bíblia, se possível diariamente. Talvez a gente não se torne um grande teólogo, a gente não consiga um doutorado e um anel daqueles. Mas uma coisa eu garanto, a gente não vai cair nessas ciladas do inimigo. E para encerrar, deixa eu te dizer uma coisa. Pior do que um pastor com pouco conhecimento é um outro que usa esse conhecimento para extorquir e tosquiar as ovelhas.